Voltamos ao vivo, o Vem Com a Gente nas Super Tardes da Band. E eu recebo agora a psicóloga clínica Júlia Santos Garcia, que vai falar um pouquinho com a gente sobre esse trabalho Colcha de Retalhos. Mas antes, vamos assistir um VT que explica bem esse projeto. O aumento do consumo de álcool entre as mulheres no Brasil tem sido alarmante, com reflexos diretos na saúde física e mental. Em 2019, o álcool foi responsável pela morte de uma mulher a cada hora no país. E o consumo abusivo cresceu significativamente, afetando especialmente as mulheres mais jovens e adultas. A boa notícia é que mais mulheres estão buscando ajuda em Alcoólicos Anônimos, com um aumento de 41% nas reuniões femininas desde o início da pandemia. O álcool tem efeitos ainda mais prejudiciais para a saúde da mulher e é essencial dar visibilidade ao problema, oferecendo suporte e tratamentos adequados. Em atenção especial à mulher alcoólica e com o objetivo de divulgar a mensagem de recuperação, uma ação voluntária de Alcoólicos Anônimos tem feito a diferença na vida de dezenas de mulheres. É a ação Colcha de Retalhos de Alcoólicos Anônimos, na qual mulheres integrantes de AA costuram juntas uma grande colcha com retalhos de pano que ilustram mensagens de força, fé e esperança. Uma pauta super importante para a gente trazer aqui para o nosso programa. Psicóloga Júlia Santos, muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada, Júlia. Por que é tão importante dar visibilidade para um projeto como esse, para assuntos em relação às mulheres alcoolistas? Luíse, esse é um ponto importante porque a gente tem muitos tabus ainda em cima do alcoolismo e principalmente referente às mulheres, né? E ter esse espaço de poder colocar como o alcoolismo entre mulheres funciona, traz a possibilidade de diminuir os estigmas, né, de colocar os preconceitos que ainda existem e que afastam as mulheres de procurarem ajuda, de buscarem um tratamento. Com certeza, Júlia. Explica pra gente o que é o Colcha de Retalhos, por favor. A Colcha de Retalhos ela é uma iniciativa de mulheres membros do AA, que é os Alcoólicos Anônimos. Sim. E elas levam uma mensagem do AA com uma atenção especial para as mulheres. Elas deram início em 2012 e mensalmente para poder levar toda essa mensagem do AA e também levar o conhecimento perante o alcoolismo. Sim, vamos assistir um depoimento de uma pessoa que participou e participa da Colcha de Retalhos. Ingressei em Alcoólicos Anônimos com 26 anos, depois de diversos episódios de bebedeiras e perda de memória, que chamamos de apagamentos alcoólicos. Nesses apagamentos, eu permaneci ativa pelo Rio de Janeiro, mas não me lembrava de muita coisa no dia seguinte. Durante esses apagões, eu ficava vulnerável e inconsciente. Muitas vezes sofria violências, muitas vezes era violentada ou vivia situações humilhantes. Por isso, pessoas foram se afastando de mim e eu fui me isolando e me sentindo diferente, sozinha. Foi nesse sentimento que me levou a pedir ajuda aos meus pais, que me direcionaram a uma terapia de 12 passos e lá me indicaram Alcoólicos Anônimos. Desde que ingressei em AA, vivo uma verdadeira transformação. Por meio da sobriedade contínua e da prática dos 12 passos, tive a oportunidade de crescer espiritualmente, desenvolver uma fé que funciona, mudar meus valores, entregar minha vida a um poder superior da minha concepção, fazer reparações dos danos que causei no meu passado e ser verdadeiramente livre para ser quem eu sou. Como eu cheguei em Alcoólicos Anônimos ainda jovem, ali construí uma vida que venho vivendo com alegria e entusiasmo, frequentando as reuniões e podendo ajudar outros com a minha experiência. Júlia, a gente viu o depoimento da Mariana, que é um nome fictício, fala sobre o começo dela em relação ao alcoolismo aos 26 anos de idade. Hoje a gente tem meninas que começam aos 13. Por que isso se dá assim tão cedo? O álcool, ele se apresenta dentro dos jovens muito pela questão do pertencimento, né? De ter uma identidade dentro de um grupo. Então o álcool ele vai vir como uma ferramenta de estar nesse vínculo social, de inibir a timidez,
porém não se pensa nas consequências, nos prejuízos em que esse consumo ele pode vir com o tempo. Sim. E quando a gente fala em relação à idade mais jovem, natural que esse ciclo, né, ele acabe sendo mais agravante, assim, a tendência à questão do vício? Sim. Hoje em dia, as mulheres mais jovens estão procurando ajuda, né? Depois da pandemia, com todo esse avanço e a possibilidade de reuniões online que possibilitou levar a palavra do AA para regiões em que não tinham reuniões presenciais e também por conta de outros estigmas, né, da vergonha de ir num grupo presencial ou por conta da demanda de casa, né, de ter que ou estudar, trabalhar, cuidar das tarefas domésticas, da família, dos filhos. Então, essas reuniões online possibilitaram isso, como também para jovens, né? Porque tem todo esse preconceito de, eu sou jovem, eu já estou tendo um prejuízo com álcool, e como é que eu vou colocar isso se meus amigos não entendem, né? Se eu não tenho esse acolhimento. Então, essa possibilidade de ter esse lugar de identificação, de segurança, faz toda a diferença. Com certeza. Quando a gente fala da relação, na verdade, a gente sabe que é um assunto que permeia várias gerações, né, independente da idade, mas quando a gente fala de jovens, já que a abordagem é essa, como que os pais podem se comportar diante de uma situação como essa? E como a gente fala do grupo em relação às mulheres, há uma menina que inicialmente, né, jovem, tem contato com a bebida alcoólica, que desenvolve esse vício, qual é a melhor abordagem? Esse é um ponto muito difícil, né, quando se trata da questão da família. Se imaginar quanto pai e mãe estar vendo sua filha, né, num sofrimento, um sofrimento existencial, um sofrimento emocional, e estar recorrendo a essa ferramenta para conseguir vivenciar os seus dias, né, vivenciar suas dificuldades. Existem grupos para a família, o Al-Anon, onde eles também podem fazer esse tratamento para eles, porque dificilmente a alcoolista ela vai fazer o tratamento só para ela. Se dentro de casa os estigmas ainda acontecem, os preconceitos ainda se mantêm. Então, para que esse tratamento, né, para que essa evolução, né, da questão da melhora da alcoolista aconteça de fato, precisa dessa ajuda da família. E que a família também entenda a doença, também entenda as dificuldades. Que é um lugar de acolhimento, né? Exatamente. Que o acolhimento é para tudo na vida, assim, ele faz o seu papel, sem dúvida. Eu queria muito convidar, para você que está assistindo ao nosso programa, a gente tem um QR Code, então participe, mande sua dúvida. Eu estou aqui com a psicóloga Júlia Santos, falando sobre o alcoolismo em relação às mulheres. A gente falou das jovens, falando sobre a mulher adulta. O que leva uma mulher adulta já numa fase, né, em que muitas vezes ela não teve tanto contato com o álcool, mas ela passa a ter essa relação, a desenvolver essa situação, né, essa relação com a bebida em si? Bom, Luiz, tem alguns pontos que podem levar a recorrer ao álcool. Primeiro, são as demandas do dia a dia, né? Ter que lidar com o trabalho externo, ainda lidar com o trabalho dentro de casa, dessas tarefas, né? As demandas dos filhos, a demanda de um relacionamento. Então, tudo isso pode culminar nessa procura do álcool para conseguir lidar com toda essa pressão, com o estresse, com a ansiedade, com as tristezas, com a culpa. Porque o álcool, nesses casos, também é tanto para o lado da euforia, da felicidade, da celebração, mas também, em alguns casos, no momento de tristeza, né? Enfim, que as pessoas acabam recorrendo. Exatamente. O álcool, ele aparece na questão de não saber lidar com os sentimentos e com as emoções, sejam eles quais for. Tanto na felicidade, né, nos sentimentos, vamos dizer, mais prazerosos ou positivos, mas também nos momentos de dor. Entendi. Vamos assistir mais um depoimento de uma pessoa que participa do projeto Colcha de Retalhos. Comecei a consumir álcool aos 12 anos e desde o primeiro gole percebi que meu padrão de consumo era diferente dos meus amigos. Eu lidava frequentemente com apagões, comportamentos desmoralizantes, por vezes agressivos. A minha interação com o álcool me levou realmente ao fundo do poço. Tomei más decisões, acreditava que minha personalidade era o cerne do problema e, surpreendentemente, não conectava
juntava esse sofrimento ao meu relacionamento disfuncional com a bebida. Com 17 anos, minha relação com o álcool evoluiu para uso intenso, frequentemente combinado com substâncias ilícitas. Aos 18 anos, eu comecei a depender de estimulantes na tentativa de passar no vestibular, o que se transformou em um ciclo de estudos e uso abusivo de substâncias. Por alguma graça do destino, consegui ingressar na faculdade. No entanto, logo no primeiro ano, confrontei a realidade que tanto tentei evitar. As pessoas não consumiam álcool e substâncias como eu. Após enfrentar muitos momentos dolorosos e humilhantes, finalmente me rendi. Ingressei em Alcoólicos Anônimos aos 19 anos. Não hesito em afirmar que essa irmandade salvou minha vida. Consegui me graduar, conheci meu marido na Irmandade, celebramos um casamento lindo, sem envolvimento do álcool. Hoje tenho dignidade, tomo decisões conscientes sobre minha vida, mas todos os dias relembro que o mais vital é evitar o primeiro gole. São muitos relatos, assim, muitas histórias, por isso que tem essa importância da gente trazer luz para esses assuntos. Júlia, teve alguma história assim que você já teve que lidar na sua profissão, que te marcou, de evolução nesse aspecto? São casos que você encontra recorrentes em mulheres em relação ao álcool? Sim. Um caso que está marcando assim, muito e que está sendo frequente é a mulher lidar com a aposentadoria. Quando chega nessa idade, né, onde encontra as questões como não se sentir mais útil, quando os filhos já estão crescidos, quando não se tem mais o trabalho. E agora? Eu vou levantar todos os dias, por quê? Para o quê? Então, esse vem sendo situação específica que está aparecendo muito, assim. Já existe há muito tempo, né, claro, mas tendo essa visibilidade, sabendo que podem procurar essa ajuda. Uhum. Esse ponto da questão da aposentadoria e do home office também aumentou muito por conta da pandemia, né? De estar em casa e estar tendo que entrar em contato de fato com essas situações, esses sentimentos, e aí o álcool vem como auxílio para anestesiar toda essa dor. E na verdade, são dois pontos bem interessantes em relação ao que você disse, né? A expectativa de vida hoje, ela aumentou, então as pessoas se aposentam, de fato, ainda tem muitos anos de vida, né? E acho que muitas coisas a colaborar e a fazerem, mas de fato, existe essa quebra ali de realidade que você passa a ter um outro estilo de vida. E a gente fala sobre os pais, como lidarem com os jovens em relação ao álcool, mas também como que hoje um filho, uma filha, amigos de pessoas, né, numa terceira idade podem colaborar para a melhora dessa pessoa a partir do momento que ela tem essa relação com a bebida mesmo. Assim, qual o melhor comportamento nesse caso? Sim. Para os filhos também, né, cônjuges, parceiros, o grupo também ele faz toda a diferença, né? Para poder entender o que aquela pessoa está vivenciando, né? Porque tem muito esse preconceito de não está fazendo nada, né? Só está ali bebendo porque não tem uma obrigação para fazer. Mas isso é uma doença, isso é um transtorno em que a pessoa não consegue controlar a compulsão de ir ao álcool, né? Então essa questão dos filhos é observar, conversar, levar informação, já que as gerações atuais têm tanto contato, né, com o celular, com a internet. Sim. Então buscar essas informações e levar para os pais, para os avós e tornar isso um assunto mais normal, mais tranquilo de ser falado, né, de ser trocado entre os familiares. Júlia, como é que funciona o encontro, essas dinâmicas? São palestras? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Inclusive, a gente tem na tela o contato para quem tiver interesse com o QR Code. Então, já pega o seu celular, aponte a câmera, porque muitas vezes a gente conhece alguém também que precisa de ajuda. Conta um pouquinho, Júlia, como é que é essa dinâmica, por favor, do Coxa de Retalhos? Bom, a Coxa de Retalhos, ela acontece em reuniões de composição feminina, mas também acontecem palestras, né? Uhum. Também eventos. Então, assim, é uma iniciativa que constrói todo um caminho para que essas mulheres estejam acolhidas dentro do seu cuidado com o alcoolismo. Além do QR Code, né, para o canal de ajuda, também tem um Instagram da Coxa de Retalhos, que é a Coxa de Retalhos de AA. Uhum. E a partir daí as mulheres conseguem ter esse acesso, eles fazem esse primeiro contato, elas são acolhidas e são direcionadas a um grupo
de composição feminina e sempre acompanhada de outra mulher que já faz parte, que já é membro. Aham. Então elas não estão sozinhas, elas não vão ficar sozinhas nesse primeiro contato Tem esse com o suporte grupo. ali de pessoas que já passaram por isso, né? Que conseguiram, de fato, vencer o alcoolismo. Como identificar, Júlia, uma pessoa que sofre em relação ao alcoolismo? Bom, o primeiro ponto é perceber a questão da compulsão em relação à bebida, ao álcool, né? Eu vou tomar só uma bebida. Quando você percebe, no fim da noite, foram várias. Aham. Né? Eu passo a semana já com o pensamento de que eu preciso chegar ao final de semana para poder Sim. beber, para poder espairecer, para poder jogar o estresse fora. Um outro ponto é quando começa a impactar a sua vida familiar e a sua vida social. Né? Você começa a deixar de sair com seus amigos, ou quando você sai com as suas amigas e seus amigos, você é aquela pessoa que está, vamos dizer, pagando o mico, como tem esse estigma, Sim. né? Só que aquela pessoa está num sofrimento. Uma outra questão é o impacto na vida financeira. E a partir daí, dessa análise desses critérios, né, de como vão vendo as consequências negativas do álcool na sua vida, você pode procurar a ajuda. Com certeza. Toda e qualquer pessoa, Louise, que tem vontade de parar de beber, pode ingressar no AA. Bacana você levantar esse ponto. Em relação até ao acolhimento, né? A pagar mico, da gente ter mais compaixão e empatia nesses casos, assim. Júlia, qual mensagem você deixaria para as pessoas que têm esse interesse, né, em vencer o alcoolismo, enfim, esse sofrimento que você mesma disse? Eu quero agradecer a oportunidade de poder dar acessibilidade e visão para o alcoolismo feminino. Também diminuir os estigmas que tem sobre essa doença e mostrar que a Coach de Retalhos vem fazendo um trabalho incrível para essas mulheres. Né? E o principal, você mulher que está em casa, que você se identificou, saber que você tem um lugar de segurança, um lugar que você pode ter a liberdade de compartilhar a sua história, compartilhar suas experiências, a sua dor e sem julgamento. É um lugar com a escuta ativa. Perfeito. Júlia, muito obrigada. Como você disse, obrigada de verdade pela sua participação. Como você mesma disse, tá na tela o QR Code para quem tiver interesse. Amanhã eu tô de volta por aqui. A gente se vê no Vem Com a Gente nesse mesmo horário.